Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Fora do Baralho, edição de resposta às perguntas dos ouvintes. Quem nos escreve para fora do baralho, @observador.pt. Hoje com o Luís Aguiar Conraria. Olá, Luís. Olá, bom dia. Bom dia. Vamos a isto, temos aqui duas perguntas. Aliás, uma delas é uma crítica em relação ao programa da semana passada, em que estivemos a falar do conflito entre Donald Trump e o Papa Leão XIV, mas já lá vamos. Vamos começar aqui com a primeira, que é da Margarida Travassos. A poucos dias do 25 de Abril, o deputado do PSD, Gonçalo Capitão, começou uma série de crónicas nas redes sociais, vai ser uma crónica semanal, para combater o populismo, nomeadamente do Chega. É uma crónica em vídeo. Pode ser uma fórmula eficaz? Há alguma fórmula eficaz? Ora, muito obrigado à Margarida pela pergunta e na verdade, obrigado até por me ter mostrado porque isto tinha passado despercebido, portanto até é bom e assim vou seguir e vou ver a performance do Gonçalo Capitão ao longo dos próximos tempos. Mas lá ver, até para o público que nos está a ouvir, portanto, aqui o meu ponto de partida é que é mau alguém como o André Ventura e como o Chega chegar ao poder e, portanto, isto é toda a minha resposta, é nesta perspectiva. Portanto, aquilo que se passa na Europa, e na verdade não é na Europa, é no mundo, também já vimos isto no Brasil e nos Estados Unidos e em outras partes, é que ninguém sabe verdadeiramente como lidar com estes populismos de direita que agora surgiram. Não é agora, surgiram já há alguns anos. E andamos todos um bocadinho às apalpadelas a saber como é que se lida, não é? Portanto, quando uma pessoa fica calada, há críticos que dizem é por estarmos calados que damos palco. Que os outros passam passam mensagem sem contestar, não sei o quê. Quando pessoas como o Pacheco Pereira ou outras aceitam ir ao palco debater, depois outros como eu criticam porque está a dar palco. É-se preso por ter cão e por não ter. Dá a impressão que qualquer coisa que se faça beneficia sempre André Ventura e o Chega. E, portanto, aquilo que algumas pessoas dizem, e isso é um erro, não é um erro, mas é um risco, é um bocado aquela ideia de que só quando chegarem ao poder, e só quando verdadeiramente chegarem ao poder, e depois disso as pessoas verem que, obviamente, os problemas não vão ser resolvidos e que, na verdade, aquelas políticas simplistas e populistas apenas têm efeitos perversos, que só nessa altura é que esses partidos e estes líderes começarão a descer nas intenções de voto. Eu espero que não se chegue ao ponto de chegar ao poder, mas acho que é provável que tenham razão. Este caso do Gonçalo Capitão, portanto, eu não acredito que a fórmula seja eficaz, quer dizer, a fórmula de ridicularizar com humor o líder do Chega ou o Chega, e nós todas as semanas temos isso, por exemplo, com o Ricardo Araújo Pereira. Não me parece que tenha impacto. Algumas intervenções deste deputado na Assembleia da República tiveram algum impacto. Não, que foram virais e foram engraçadas, e de facto foram, mas depois disso o André Ventura teve uma performance extraordinária nas presidenciais, não é? Quer dizer, a segunda volta correu pior do que ele esperaria, mas a primeira volta foi muito boa. Portanto, não foram essas intervenções que até se tornaram virais e que tiveram piada, e eu também gostei muito de as ouvir, que acabam por ter impacto, e eu, portanto, duvido muito destes efeitos. Agora, é claro, desejo-lhe a melhor das sortes, e se der resultado, ótimo, fico muito contente. Portanto, aqui diria que a minha análise
é de que duvido que isto tenha efeito, mas o meu desejo é obviamente que seja muito bem sucedido e que espero que finalmente tenha chegado alguém que nos mostre como é que se combate Ventura. E se tivesses de apostar, o Chega ainda tem margem para crescer e André Ventura ser Primeiro-Ministro? É o que pergunta também a Margarida. Tem. Não tenho grandes dúvidas disso. Não quer dizer que suba nas próximas eleições, quer dizer, é normal que haja oscilações, não é? Portanto, não tem de estar sempre a subir. Pode perfeitamente ser nas próximas, mas enquanto houver algum descontentamento larvar na sociedade, e vai haver, e vai se manter, quer dizer, não há nenhum motivo para um fenómeno como o Chega desaparecer. E depois é uma questão de conjuntura. Há de haver alguma eleição em que a conjuntura é perfeita para Ventura ou para o Chega e sim, possivelmente poderão vir a ganhar as eleições. Agora, aquilo que eu já não tenho a certeza é se algum dia terão condições para governar, o que é diferente. Se tivessem maioria absoluta, claro que tinham condições para governar. Não tendo maioria absoluta, tudo dependerá de como o Partido Social Democrata reagir a uma situação em que é o segundo partido, ou o segundo ou terceiro partido da direita, e se está disponível para apoiar um governo do Chega. E isso isso eu não sei, não consigo prever. E se o PSD não estiver disponível para apoiar um governo do Chega, então o efeito será um governo do Chega, mas com muito poucas capacidades para governar e, portanto, andaremos aqui num pântano com eleições sucessivas durante algum tempo. Vamos agora à crítica feita pelo Flauzino Silva, escreveu-nos para fora do baralho @observador.pt, diz que é ouvinte diário da Rádio Observador, sobretudo durante a manhã e quando anda de carro, e que ao ouvir o Fora do Baralho, ouviu provavelmente à tarde ou no fim de semana de manhã, um dos intervenientes, diz aqui o Flauzino, ao referir-se aos deslates do presidente Donald Trump em relação ao Papa Leão XIV, desvalorizou a importância do efeito negativo nos católicos americanos, que são uma minoria. Este ouvinte foi consultar os dados existentes e publicados. A percentagem de católicos é superior a 20%, 53 milhões de pessoas e... Portanto, confirma que é uma minoria, não é? Pois, pronto, e no fundo a observação que faz, que deixa aqui, é que considera que se tentou nesse programa diminuir o efeito negativo interno dos ataques de Donald Trump ao líder da Igreja Católica, e embora faça esta observação, diz que em nada diminui o grau de importância e de relevância que se deve reconhecer à Rádio Observador. Enfim, acaba por dizer também aqui, elogiar, diz que é a melhor e a mais completa estação de rádio a operar, mas 20%, como dizias, é uma minoria. Deixa-me aqui, em primeiro lugar, quero agradecer imenso ao Flauzino o estar aqui a interagir connosco e, portanto, eu enfiei o barreto. Portanto, eu acho que era a mim que ele estava a dirigir. Na altura, penso sobre este tema, falou o Nuno Garopa e a Susana Peralta, já não lembro se o Jorge falou ou não, mas claramente quem teve uma atitude de desvalorizar o impacto fui eu. E, portanto, enfio o barrete. Eu vivi nos Estados Unidos há alguns anos e claro, estas vivências podem nos levar a conclusões erradas, mas aquilo que passou para mim é que os americanos não ligam muito ao Papa. Quer dizer, poderão estar a ligar agora um bocadinho mais porque é americano, mas a Igreja Católica nos Estados Unidos não só não tem grande poder, como nos últimos anos, e bem, isto ainda era mais verdade quando eu lá estava, no início dos anos 2000, quando aparece nas notícias é por más razões, era aqueles casos de pedofilia, e portanto até houve filmes com isso. Aliás, eu na altura em que lá estive, fiquei um bocado com a sensação de que nunca podíamos contar anedotas que envolvessem religiões. Aliás, uma vez consegui deixar uma sala em silêncio por causa de uma anedota que eu fiz que envolvia judeus e, portanto, percebi logo que não se podia fazer anedotas que envolvessem religiões, a não ser católicos. Portanto, quando era catolicismo, sim, com católicos podíamos gozar à vontade, com todas as outras não. E, portanto, eu duvido que realmente que o americano esteja preocupado com as desavenças entre o Papa e o Trump, ou entre o Trump e o Papa. Poderão achar ridículo,
E é normal que achem ridículo, que toda esta situação é ridícula, aquelas declarações do J.D. Vance a dizer que o Papa tem de ter cuidado quando fala de teologia, são todas elas absurdas e dá para largar umas grandes gargalhadas. Mas quer dizer, o Trump está farto de dizer coisas absurdas, inclusivamente sobre religião. E, portanto, não vejo que isso o tenha afetado e o venha agora a afetar. E, de facto, os Estados Unidos até agora tiveram 2 presidentes católicos, que ainda por cima, ambos democratas, portanto foi o Kennedy e agora o Biden. E os Estados Unidos já tiveram muitos presidentes, não é? Portanto, não há, quer dizer, o ser católico nos Estados Unidos não é nada que me pareça que seja... Não há uma grande influência da Igreja Católica nos Estados Unidos. Essa é a minha opinião. E depois, mesmo assim, quando olhamos para estes 20% que são católicos, como o Garopa explicou no nosso programa, já agora, portanto, a explicação dele é mais... Ele preparou bem a intervenção e, portanto, é mais bem argumentada e mais bem fundamentada do que estas coisas que eu estou a dizer. Ele mostra, quer dizer, dentro dos católicos, também há quem ache mal que o Papa se meta nestes assuntos e que o Papa esteja a discutir isto com os Estados Unidos. E, portanto, entre aqueles que simplesmente não ligam, entre aqueles que acham que o Papa não se devia meter nisto, os que sobram, que depois venham a penalizar o Trump e não pessoas que já de si eram contra o Trump, porque não esquecer, depois destes 20% católicos, se calhar a maioria já eram democratas, portanto, aqueles que poderão afetar a popularidade de Trump já é uma minoria dentro desta minoria. Portanto, subtraindo isto tudo, filtrando estes efeitos todos, sinceramente não acho que Trump fique afetado por isto. Agradecemos. Olha, mas, Flauzino, é aproveitar para rir. Pronto. Terminamos com... Olha, é um bocadinho a perspectiva do Gonçalo Capitão, que falámos na intervenção anterior. É rirmos, olha, aproveitarmos para rir. Se isto afetar negativamente a popularidade de Trump, ótimo, melhor ainda. Portanto, além dos risos, ainda tivemos este efeito colateral positivo. Terminamos aqui com esta nota de humor. Obrigada, Luísa Aguiar Conraria. Obrigada também aos nossos ouvintes que nos escrevem para foradobaralho@observador.pt. Estaremos de regresso, como sempre, à sexta-feira, depois das 7. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.